Olá. Agora, a última aula desse módulo 8, onde fala sobre as estratégias não farmacológicas, eu vou falar de um assunto que para nós, né, para quem está aqui me ouvindo, que é enfermeiro, vai entender perfeitamente. Porque isso faz parte, inclusive, da nossa formação, que é a educação. E nesse processo de educar o paciente, o meu foco aqui, que eu vou compartilhar com vocês, é o que nós temos hoje, o que nós podemos ajudar a educar o paciente com dor. Por que a educação em dor hoje tem sido tão falado, em outras áreas também, educação de paciente de uma maneira geral? Porque nós precisamos entender a experiência do paciente para que a gente possa promover um conhecimento capaz de gerar mudanças no seu comportamento. Como vocês já viram até aqui, não é novidade, muitos pacientes, o perfil dos nossos pacientes é um perfil de paciente que requer uma mudança de comportamento, quebra de paradigmas, de crenças limitantes, que muitas vezes impede um melhor alívio da dor, ou um alívio da dor efetivo. Então, a educação de pacientes é um pilar bastante importante também dentre as estratégias não farmacológicas. Faz parte de todas as intervenções que realizamos nas pessoas que nos procuram, os nossos serviços, a educação. E no que fala em termos de educação? Hoje nós sabemos que a educação em dor é uma ferramenta extraordinária para o entendimento do paciente no que está acontecendo e assim ele poder vislumbrar, né, reconhecer e praticar as mudanças necessárias para o controle da sua dor. Hoje, a prática educativa tem sido destacada como fundamental para a promoção e manutenção da saúde. Sem dúvida, a educação em saúde, que constitui um conjunto de saberes e práticas, visa realizar a prevenção de patologias e promover saúde. E na situação de doença, ela é estratégica para a obtenção da participação do paciente no tratamento e na sua reabilitação. O paciente, quando a gente fala de educação, o paciente ele é o protagonista do seu tratamento. É através do seu entendimento do que está acontecendo com ele, é que eu posso, né, ativar gatilhos mentais para que promova a mudança que é necessária. Veja, hoje, não só o profissional de enfermagem deve fazer educação de paciente, qualquer profissional de saúde que presta assistência direta às pessoas, a pacientes, aqui no caso o paciente com dor, ele sim deve fazer na sua prática um momento de educação. O que a gente tem como um conceito de educação de paciente, né? O termo educação ao paciente refere-se em quê? Todas as atividades educativas dirigidas para os pacientes, incluindo aspectos de educação terapêutica, educação em saúde e promoção de saúde. O processo de educação ao paciente tem como objetivo melhorar o conhecimento e habilidade do paciente e da sua família, de forma a influenciar as atitudes e comportamentos necessários para quê? Para manter ou melhorar a sua saúde, né? É para que ele possa, através da educação, o poder de transformar a sua vida. Obviamente, dentro daquilo que o suporte do profissional vai estar ali, mas a iniciativa, a proatividade demanda do próprio paciente. Mas como mudar algo que se eu não sei nem como que ela acontece, eu não sei nem o que está acontecendo comigo, né? Eu sei que eu tenho dor, o paciente fala, mas o que é essa dor, né? A dor, muitas vezes, para o paciente, só tem um lado que é um lado físico, relacionado única e exclusivamente a uma doença.
E nós sabemos aqui nesse curso que eu não preciso ter nenhuma patologia, nenhuma lesão para ter dor. Então, se torna um desafio muito grande para nós profissionais de saúde mostrar para os nossos pacientes que fenômeno é esse que ele está lidando e de que forma que ele podemos acessar que ele tenha um entendimento claro do que é que está acontecendo com ele e assim ele poder ajudar na sua promoção, do alívio na sua recuperação. Quais são os benefícios da educação de paciente? Bom, primeiro, maior conhecimento da doença e a compreensão das circunstâncias, melhor compreensão da necessidade de tratamento, melhor comunicação entre os profissionais e o paciente, a participação mais ativa na escolha, na definição, na colaboração, no feedback do seu tratamento, no desenvolvimento de opiniões e modelos da sua doença, melhoria do autocuidado, do gerenciamento de crises, no desenvolvimento de habilidades de enfrentamento e de solução de problemas, no bem-estar emocional, na qualidade de vida, na maior consciência da importância, né, de um segmento, né, de um tratamento, de uma adesão ao tratamento, uma maior concordância com os planos de tratamento e o melhor uso do seu tempo e dos recursos que ele tem disponível. Nem sempre nós não temos os recursos ideais, mas com certeza acharemos uma forma de adaptar aquele momento, a condição clínica do paciente ao contexto em que ele vive. E tenho certeza que isso vai fazer com que modificações e o benefício da educação de paciente possa contribuir para o alívio da dor. A formação e educação de profissionais em saúde, na maioria dos casos, aborda um modelo que é biomédico de dor e não um modelo biopsicossocial, que é o que hoje nós temos a clareza e a certeza de quem faz dor, que é o modelo mais adequado para controle e alívio da dor. A educação em dor não é um conjunto específico de procedimentos e técnicas, refere a um tipo de intervenção educacional, gerada a partir da compreensão de um novo conceito que ensina aos pacientes os processos neurobiológicos e neurofisiológicos envolvidos na experiência de dor, ao invés de focar exclusivamente numa doença, numa patologia, numa estrutura lesada, como foi dito. No paciente com lombalgia, essa redefinição ajuda a entender que a dor e a lesão tecidual são conceitos totalmente diferentes. Enquanto a gente não assumir a responsabilidade de informar, de entender, né, de promover esse processo educativo no paciente e esses mecanismos envolvidos, dificilmente a gente vai conseguir que o paciente seja aderente, seja o protagonista da sua história e que seja proativo no seu tratamento. Mas como saber qual o momento correto de fazer educação em dor com o paciente? O momento correto, gente, pela experiência própria, é aquele momento onde nós temos a janela de oportunidade, que com certeza você, profissional, vai achar o momento certo. Não existe uma receita de bolo. Existe janelas de oportunidade que faz com que nós identifiquemos onde e quando e como podemos acessar e abordar o paciente. Bom, educação terapêutica é um processo de auxiliar o paciente a adquirir ou manter as competências necessárias para lidar da melhor forma possível com uma doença em sua vida. A dor crônica é uma doença. Então, como que eu posso manter esse paciente com um entendimento claro do seu processo, que é a dor crônica? E essa educação terapêutica é um processo contínuo, integrado com cuidado à saúde. É centrada no paciente e inclui atenção, informação, aprendizagem de autocuidado, suporte psicossocial, tratamento prescrito sobre o hospital ou outra instituição de saúde, a informação organizacional e de comportamento relacionado à saúde e à doença. A educação terapêutica é algo valiosíssimo. Faz com que a gente se mantenha conectado com o nosso paciente, com o nosso cliente, e faz com que ele se fidelize aos nossos cuidados, seja aderente ao tratamento proposto, seja ele qual for, de preferência interdisciplinar.
Os pacientes que apresentam conhecimentos distorcidos e menos atualizados sobre a neurofisiologia da dor consideram a sua situação mais ameaçadora e, com isso, apresentam menor tolerância, pensamentos catastróficos, comportamentos e atitudes mal adaptativas e piores estratégias de enfrentamento. Como ele realmente vai utilizar os recursos internos, gente, se ele não sabe o que está acontecendo? Como ele vai poder melhorar algo que ele não sabe nem como isso se procede? Então, veja, a importância nossa quanto profissional para ajudar ele no processo de educação. Então, como que podemos, assim, realizar alguns passos para que esse processo de educação aconteça nos nossos pacientes? O primeiro passo inclui a avaliação do conhecimento, o que ele sabe, o que o paciente possui, quais são os equívocos, as habilidades, como que ele entende melhor, seja através da fala, de um desenho, de um vídeo, né? Como analogias que nós utilizamos, muitas vezes, qual é a cognição dele, as atitudes e motivação. Isso pode, sim, ser um meio para eu me conectar e, assim, acessar esse paciente, e, assim, escolher a melhor estratégia para oferecer esse conhecimento. Após essa avaliação, os recursos dos pacientes, quais são os recursos que ele tem, as barreiras e as necessidades de aprendizagem. O terceiro passo é o planejamento da educação, junto com o paciente. Os objetivos são definidos e as intervenções são juntas escolhidas. A fase de planejamento, o método utilizado para a educação, quem irá fornecê-la, a frequência, como e quando a educação irá ocorrer, devem ser definidos. O próximo passo é o fornecimento da educação e o último, a avaliação. A partir disso, a avaliação continuada das necessidades do paciente e seus objetivos vão fornecer, sim, a base para mais educação. E aí você se conecta efetivamente com esse seu paciente. E assim você vai promover um processo de educação terapêutica. Considerando para isso uma abordagem focada, como já foi dito, no modelo biopsicossocial, onde eu tenho que contemplar orientações sobre o estado psicoemocional, social e biológico. Isso deve estar presente na minha avaliação e no meu modelo que eu defini para o meu perfil de paciente de educação. Para que a educação aconteça, para que a mudança ocorra, eu preciso que esse paciente esteja motivado. E eu só vou conseguir motivar esse paciente a partir do momento em que eu me conecto com ele e ofereço informações consistentes que realmente possa facilitar e motivá-lo para a mudança. Aqui mostra os estágios de mudança de comportamento, né? Pré-contemplação é um estado onde o paciente ele reconhece o problema, mas isso não quer dizer que ele está pronto à mudança, né? Eu reconhecer já é um passo muito importante. A contemplação reconhece o problema e tem vontade de mudar, mas ele não está mudando ainda seus hábitos. Ele sabe que para a lombalgia dele, ele precisa perder peso, ele precisa fazer atividade física, ele reconhece isso, mas ele não ainda, nesse estágio de pré-contemplação, ele ainda não está pronto para a mudança. Quando você vai oferecendo mais informações, mais educação, ele já começa a ver, poxa, realmente faz sentido. Então, se realmente eu preciso mudar alguma coisa. Ele reconhece, tem vontade de mudar, mas ele ainda não mudou. E a preparação, conforme você vai oferecendo informações, experiências, vivências, mostrando modelos, compartilhando experiência de outros pacientes, interagindo entre grupo, oferecendo um suporte psicossocial, muitas vezes ele pode, sim, estar pronto para agir, pronto para a mudança. Então, é um estágio que ele se prepara para isso, estágio de preparação. E aí, logo a seguir, tem um outro estágio, que é o estágio de ação. Ele pratica aquele novo comportamento. Eu vou experimentar fazer um pilates, eu vou experimentar fazer uma caminhada, nem que seja pequena, eu vou procurar, sim, fazer uma meditação, eu vou tentar, eu vou experimentar como que é, né?
eu vou entender um pouco melhor, eu vou praticar uma respiração, né? E isso faz com que ele realmente esteja aberto para o novo comportamento. Aí sim, ele está pronto e aí ele vai estar ressignificando e sendo proativo na sua melhora. E a manutenção vem a seguir, que é o quê? A procura de manter as modificações. Às vezes é um período bastante difícil e desafiador, porque às vezes tem recaídas, né? Voltando aos velhos hábitos, mas é acreditar e dar suporte, sim, que é possível você manter, né, essas mudanças para melhora, porque ele vai sentindo os efeitos disso na sua vida, no seu corpo, seja ele qual for, ok? Então, isso é muito importante, eu gosto muito desse gráfico. Aqui mostrando a influência da educação na redução da dor, aqui foi especificamente para um público, né, de pacientes, uma revisão sistemática com um paciente com câncer, e a conclusão que ele chegou que a educação pode ser uma importante recurso na redução da intensidade da dor, pode ser implementada por diversos profissionais diferentes de saúde, né, particularmente a enfermagem, e a implantação é recomendada para a redução desse tipo de dor, que é a dor oncológica, onde o paciente tem muitas crenças limitantes, muitas carências de diversos contextos, né? E isso vem implicando muitas vezes na prática clínica, né? A educação do paciente nos ajuda, quanto profissionais de saúde, sermos melhores, né? Melhores no amor, melhores na dor, né? Como já dizia a música, mas eu sempre gosto de falar, porque a gente não trata a dor, a gente trata pessoas com dor. Então, é muito importante a gente ter isso. E um dos pilares fundamentais para a geração de mudança é a educação. Esse aqui é um outro trabalho mostrando a eficácia da educação em neurociência da dor para o manejo da dor crônica cervical inespecífica, né? Os estudos, então, de revisão mostraram que a educação em dor, quando associada a outras intervenções, são eficazes para a redução da dor e da incapacidade, como também apresenta resultados positivos para a redução da cinesiofobia, que nós já falamos em módulos anteriores, catastrofizações também e crenças negativas sobre dor, além de melhorar a intensidade e a autopercepção da dor. Então, sendo assim, a educação em dor, quanto parte de um tratamento multimodal, parece ser eficaz para a redução da dor, incapacidade e em pacientes com dores cervicais. Enfim, educação em dor eu fui estudar fora do Brasil, porque na época, em 2009, quando eu me formei, me especializei em dor, não havia nenhuma escola, nenhum curso aqui no Brasil. Então, eu fui estudar educação em dor na Austrália, né, onde eu me matriculei na Universidade de Sydney, e lá eles têm um programa bem interessante, né, em que as empresas pagam esses serviços de dor, que promovem educações, oficinas de educação em dor, para que esse profissional, né, das indústrias, das empresas, né, que estão afastados por conta de diversos tipos de dor, tenha esse processo educativo. E isso faz com que os estudos vêm mostrando desse grupo na Austrália a melhora, né, consistente e duradoura do controle da dor desse desse empregado, e com isso ele retorna ao trabalho e ele aprende como se alongar, como ele manter a ergonomia, depende muito, claro, é um grupo de pacientes nesses programas, né, e nós temos alguns aqui no Brasil, programa de coluna, né, cervicalgia, enfim, fibromialgia, mas a ideia é justamente, através da educação, você promover o autocuidado, a promoção à saúde e a melhora da qualidade de vida. E eu digo para vocês que é possível, sim, viver com qualidade, mesmo com dor. Nem sempre nós podemos eliminar a dor, mas podemos, sim, é possível controlá-la. Mas, para isso, o paciente precisa estar munido de
recursos de profissionais capazes de promover esse autoconhecimento para que ele possa estar motivado para as mudanças. E aí, quando você descobre que essas mudanças fazem toda a diferença na sua vida, aí o paciente realmente, ele está pleno e se ele está realizando a sua autogestão de dor. Aqui no Brasil, eu desenvolvo um programa de voluntário, filantrópico, de educação em dor para paciente na minha clínica. E isso tem ajudado muito as pessoas a terem uma clareza do entendimento, clareza e entendimento do seu papel no contexto de um gerenciamento de dor, de um tratamento multimodal, multi-interdisciplinar de dor. Então, o profissional, o fisioterapeuta tem um papel dele, o enfermeiro, o médico, psicólogo, mas o paciente também tem uma parcela bastante grande de participação ativa no seu processo de reabilitação multiprofissional. Então, quando encontrar seus métodos mais efetivos, a educação será quase totalmente dedicada à tarefa de estabelecer e manter uma melhor forma de viver, de vida. Então, muito obrigada. Gratidão por terminar esse módulo. E vamos, que ainda temos o módulo 9 e o módulo 10 que nos espera. Um grande abraço.